Pessoal, boa noite aí, sejam bem-vindos. Mais uma aula. A aula hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da documentação científica. Ao final da aula a gente vai comentar sobre o trabalho que foi entregue hoje e também sobre um trabalho que o Rodrigo me mandou agora no início da noite, tá? Então, eu fecho a aula com alguns avisos e recados, tá bom? Bom, objetivo da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre documentação científica. Então, num processo de pesquisa, num processo que você está desenvolvendo, como documentar o seu trabalho. Em que etapas, como você deve levar isso. É uma continuação, tá? A aula de hoje, na verdade, é uma continuação sobre o método científico em si e focado no que eu devo guardar, quando eu devo guardar, como eu devo proceder naquelas etapas ali do método científico. Bom, estrutura, então eu vou passar rapidamente pelas etapas. Na verdade, rapidamente nada. Eu vou estar passando aí pelas etapas do trabalho científico, são 8 etapas. Vou estar falando sobre cada uma delas e exemplificando. Vou apresentar um material suplementar e a referência bibliográfica que eu utilizei aqui para estar montando a aula de hoje. Bom, então, já que nós vamos começar pelas etapas, a primeira etapa de um trabalho científico, turma, é determinar o tema e o problema que você abordará na sua pesquisa. Então, a gente já fecha. Logo na primeira etapa, você tem que saber qual que é a área, qual que é o tema que você vai estar relacionado. Dentro desse tema, qual é o problema, qual é a pergunta que você vai tentar encontrar uma resposta, tá? Eu peguei alguns casos gerais que eu acabei seguindo um pouco do livro, mas vamos ver aqui então. Bom, pensa num tema aí bem genérico que acabou sendo algo que a gente tá vivendo agora nesse momento, que é a questão da eficiência na educação à distância. Então, vamos escolher como exemplo aqui a eficiência na educação à distância. Bom, qual é o problema? Peguei um problema genérico, porque a educação à distância não começou agora. Nós estamos passando pela educação à distância nesse momento. Mas a educação à distância já está aí, já tem alguns anos. Então, o problema que nós vamos investigar aqui nesse exemplo é por que o rendimento dos estudantes em cursos de língua estrangeira, como por exemplo o inglês, por meio da internet, é inferior ao dos estudantes em cursos presenciais. Então, olha, o tema ficou bem claro. Eficiência da educação à distância. É uma área abrangente que a gente vai ter um monte de coisas para poder analisar aí. E dentro desse tema, eu estou pegando um tópico para analisar, que é a eficiência no aprendizado de alunos que estão fazendo cursos à distância de língua, como por exemplo o curso de inglês, ok? Então eu comecei pelo tema, fechei com o problema. Bom, na segunda etapa, o que eu tenho que fazer? Na segunda etapa, nós precisamos determinar o objetivo. Qual é o objetivo no meu trabalho? O problema existe. Lembrando que nós nunca vamos encontrar a solução de todos os problemas. Como nós não vamos encontrar a solução para o mundo, eu tenho que escrever e ter ciência no início do projeto, do meu trabalho de pesquisa, quais são os objetivos. Primeiro, qual é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos. Objetivo geral seria encontrar uma resposta geral para aquela pergunta, para aquele problema que eu estou tratando. Objetivos específicos estaria relacionado a uma orientação de como eu faria isso. Então, quais os recursos, quais ações eu estaria fazendo, adotando. Tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico do trabalho, gente, são ações. Então, vai determinar um objetivo para um projeto, e vocês estão escrevendo um projeto, o objetivo ele tem que sempre começar com um verbo. Então, por exemplo aqui, o objetivo geral, diagnosticar a causa do baixo rendimento de aprendizagem
dos estudantes em curso de língua estrangeira via ensino à distância. A ação está ali, você quer diagnosticar, você quer fazer um levantamento. O porquê que o aprendizado, quando está sendo no ensino à distância, para os alunos de língua estrangeira, ele tem baixo rendimento. Então, você quer fazer um levantamento do que está promovendo, o que está causando isso. Então, quais são os recursos que eu vou estar utilizando? Os recursos que eu vou estar utilizando estão dentro dos objetivos específicos. O que eu vou estar usando de ferramenta? Qual é a minha estratégia? Então, mensurar e comparar a presença nas aulas, avaliar a participação na execução de atividades avaliativas, monitorar as técnicas didáticas envolvidas em ambos os meios de ensino, avaliar e comparar o atendimento para esclarecimento de dúvidas. Então vejam que dentro do objetivo específico, eu estou fazendo medições e comparações entre o que acontece no ensino presencial e o ensino à distância. Estou avaliando participação dos discentes nas atividades. Estou monitorando as técnicas. O professor no ensino presencial faz abordagens diferentes do que ele está fazendo no ensino à distância. Então, são alguns monitoramentos, alguns levantamentos. E sempre avaliando e comparando. Ok? Não necessariamente, tá? Mas para algumas linhas de pesquisa você consegue criar hipóteses. Que você vai verificar se aquela hipótese é verdadeira, se aquela hipótese é falsa. Bom, então, não necessariamente há de existir a necessidade de que na segunda etapa você determine uma hipótese. De uma forma geral, vou falar aqui um pouquinho da minha área, sei que não tem muito a ver com a área de vocês, mas para mim na engenharia aqui, pelo menos na parte de controle que eu mexo, eu não crio hipóteses nos meus problemas de pesquisa. Eu crio o objetivo específico e o que eu vou esperar lá na frente. Mas formular hipóteses ali, eu não faço isso. As hipóteses, muitas vezes eu uso isso quando eu preciso de desenvolver uma teoria matemática para garantir e validar matematicamente a técnica que eu estou propondo. Então, para a matemática, eu crio algumas hipóteses, algumas condições matemáticas. Então, faço definição de conjunto, faço definição de limitações de regiões nesses conjuntos. Então, são algumas hipóteses que a gente vai assumindo, algumas características dos sistemas que eu trabalho. Para o caso aqui específico que a gente está analisando, que é a questão do ensino à distância para os cursos de língua estrangeira, tem-se duas hipóteses, com focos diferentes. A primeira hipótese, ela levanta porque a motivação psicológica dos estudantes de cursos visuais encontram-se comprometida em virtude da falta de interação presencial. Então, a primeira hipótese, ela está fazendo uma relação com o psicológico do aluno, tá? Já na segunda hipótese, que é levantada aqui no início da pesquisa, porque a tecnologia educacional inerente aos cursos à distância não se encontra plenamente desenvolvida. Então, no segundo caso, está se levantando uma hipótese sobre a falha que está ocorrendo no método de ensino. E essa falha está prejudicando o aprendizado dos alunos. Então, olha, obrigatoriamente, na segunda etapa, definam, por favor, objetivos específicos. Se for viável, criem hipóteses que justifique uma resposta para o seu problema. Lembrando que a hipótese ela deve ser verificada. Ou ela vai ser aceita ou ela vai ser refutada. Ou seja, ela vai ser recusada. Não necessariamente você precisa de criar uma hipótese. Você pode simplesmente definir os objetivos, tendo ciência do que você vai fazer. Você segue sua linha de pesquisa. Bom, então, definido ali os objetivos e hipóteses, quando viável, vamos delimitar o trabalho. Então, é determinar o tipo de pesquisa, como eu vou levar a minha pesquisa, tá? Então, que tipo de pesquisa que eu vou fazer? Ela vai ser uma pesquisa qualitativa ou ela vai ser uma pesquisa quantitativa? Então, eu vou só fazer uma descrição do que eu estou analisando ou eu vou quantificar? Um caso muito simples aqui entre qualitativa e quantitativa, talvez aí para a área da moda, pode ser que eu fale errado, se eu falar errado vocês me corrijam, mas vamos falar que você está fazendo
uma pesquisa sobre moldes. E nessa pesquisa você está fazendo um levantamento sobre a mudança do corpo feminino ao longo da década de 40 até os anos atuais. Então, como foi a evolução do corpo feminino na sociedade brasileira, tá? Em relação aos modelos de confecção. Então, em relação aos padrões que vocês têm aí, aos moldes que vocês têm de confecção. Nesse processo de evolução, houve mudança ou o mesmo modelo ali em termos de dimensões que nós usamos hoje, que vocês usam hoje, é igual ou é diferente ao que era usado na década de 40? Como que foi essa evolução? Esse mesmo trabalho, a gente pode fazer ele das duas formas. Tanto da forma qualitativa, que é você descrever em termos de curvas, em termos de roupas mais justas, roupas mais apertadas, mais folgadas, o termo de estar usando calça, o termo de estar usando saia, não sei como vocês levariam essa pesquisa. Mas, se você faz uma pegada desse jeito, você estaria fazendo uma pesquisa mais no sentido qualitativo, que seria um sistema, uma pesquisa descritiva. Você estaria fazendo um levantamento documental e estar fazendo uma análise de qualidade, tá? Não uma análise de quantidade. Como assim quantidade? Você poderia, por exemplo, nesse mesmo trabalho, pegar moldes para uma pessoa que teria medidas semelhantes e como que era um molde para essa pessoa na década de 40, como que é o molde para essa pessoa nos dias atuais. Então você podia fazer isso em números. Não sei se é assim que faz molde, tá, gente? Mas, por exemplo, você pega uma medida ali de cintura ou de ombro e compara com idade, talvez fechava ali idade, fechava biotipo mesmo da pessoa, da mulher, o que mudou, o que não mudou, e você estaria comparando as medidas, valores numéricos. Se você parte para essa comparação numérica, você passa a fazer uma pesquisa quantitativa. E você pode estar fazendo ela experimental. Como? Tendo esses dados antigos, mesmo você tendo uma pessoa com um biotipo semelhante ao comum da sociedade brasileira, da comunidade feminina brasileira na década de 40, você poderia estar reproduzindo experimentalmente, fazendo um comparativo. Falei, olha, o molde então, faz a peça de roupa que você quer, o molde na década de 40 era feito, o resultado era esse, com o passar do tempo ele mudou e nós chegamos hoje para esse mesmo padrão de biotipo, o molde é esse daqui. Lógico, vai ter diferenças, e é justamente isso que você quer investigar nesse exemplo que eu dei aqui. Não sei se eu falei muita coisa errada aí sobre molde, não é minha área. Bom, nessa pesquisa você também tem que saber qual que é a sua estratégia. Você vai estar analisando simplesmente documentos, então você vai estar fazendo uma pesquisa documental, ela vai ser uma pesquisa de campo, que você vai para a rua e vai parar uma pessoa na rua, ele, por exemplo, e vai pedir para tirar as medidas dela e fazer um levantamento estatístico, ou ela é de laboratório, você vai lá para o laboratório e vai começar a confeccionar roupas baseadas em medidas que você conseguiu levantar, talvez de uma pesquisa documental. Então, há diversas opções, e não necessariamente o seu trabalho tem que ter uma única estratégia. O seu trabalho ele pode ter associação de estratégia. Então, você pode ter uma parte de análise documental, uma parte de laboratório, ou uma parte de campo, que seria o levantamento da nossa população, a população divinopolitana hoje, claro, dentro de um público específico, e depois, posteriormente, dentro de laboratório, fazendo as peças de roupas, ou pegando esses levantamentos de campo e comparando com os resultados que vocês encontraram divulgados em documentos já publicados. Então, a estratégia aí vai dependendo do que você quer fazer. Lembrando que pode haver essas combinações aí. Não necessariamente você tem que ficar restrito única e exclusivamente a uma dessas estratégias que eu coloquei aí nos slides. Bom, a questão da temporalidade, se vai ser longitudinal ou transversal, se vai ser de curto ou longo prazo, qual é a contemporaneidade, a temporalidade do seu trabalho? Qual que é a janela de tempo que você está demarcando?
Como que você vai avaliar isso? Tá? Então, são alguns parâmetros que você tem que ter. Então, observa. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3, eu simplesmente não iniciei a pesquisa, eu simplesmente fiz definições sobre a minha pesquisa. O que eu vou pesquisar, qual é o problema que eu vou tratar, quais objetivos eu viso alcançar, responder, delimito a minha pesquisa, que é realmente definir um método de como eu vou estar fazendo, se ela vai ser qualitativa, se ela vai ser experimental, se eu vou fazer uma análise de estatística quantitativa, se eu vou fazer uma parte de estudo da história, se eu vou fazer só experimento de campo, laboratório, e em qual intervalo de tempo, em qual estação que eu estaria trabalhando. Então, são alguns critérios. Então, da etapa 1 até a etapa 3, muitas vezes, quando a gente... É até uma falha nossa, tá? Eu falo minha como orientador, é que muitas vezes, quando a gente pega um aluno de iniciação científica, para mim, que sou orientador, essas etapas aqui são claras. Mas para vocês, como aluno, entrando num projeto de iniciação, essas 3 etapas, na grande maioria das vezes, não é clara. E, por incrível que pareça, isso é muito mais comum do que se imagina. Eu conheço mais de um caso que a pessoa fez um curso de mestrado, então ela virou mestre, e só foi entender a importância, onde que o trabalho dela se situava no mundo, depois que ela entregou o trabalho, que ela entregou a versão final da dissertação dela. Tá? Então, é importante ter conhecimento dessas 3 primeiras etapas. Por quê? Tendo conhecimento dessas 3 primeiras etapas, vai facilitar o seu caminho, o seu trilho pelo seu projeto. Tá certo? Bom, então agora que eu consegui delimitar e tenho ciência sobre o meu trabalho, eu vou para a próxima etapa, que também é uma etapa a qual muitas vezes não é valorizada, que é a etapa de revisão bibliográfica. Na grande maioria das vezes, nós estamos super ansiosos em iniciar a pesquisa. E iniciar a pesquisa é ir direto para o experimento. Tá? Só um minuto. Entre em silêncio que eu tô em aula. Que isso na cabeça? Entra sem barulho. Bom, voltei. Então, pessoal, a gente fica muito ansioso e muitas vezes a gente não consegue fazer uma revisão bibliográfica sólida. Não fazer uma revisão bibliográfica sólida, a gente abre espaço, abre margem para se deparar com problemas que já foram investigados, que outras pessoas já se depararam com esses mesmos problemas, já apresentaram soluções e você vai ficar batendo cabeça para resolver coisas que já estão resolvidas. Ou seja, vocês estariam reinventando a roda, como a gente diz aqui na engenharia. Então, é necessário fazer a fundamentação teórica de qualidade, tá? É saber o que já foi feito, como foi feito e ter o discernimento de comparar o que está publicado. Então, o autor A está falando isso para tratar esse problema, o autor B está falando essa outra coisa. O que há de diferente entre essas 2 publicações e o que eu estou propondo? O que há de diferente entre o que eu estou propondo? Então, a gente precisa, sim, de fazer, então, esse marco teórico aí, que é essa revisão bibliográfica, é fazer o estudo no tempo mesmo aí da janela sobre o que a gente vai estar trabalhando. Se eu estou fazendo pesquisa bibliográfica, eu preciso ficar muito atento à qualidade do material que eu estou utilizando, do material que eu estou analisando, tá? Isso é algo super importante. Vocês veem muitas vezes, tá? Isso é super comum. Eu me deparo diversas vezes com análise de projeto e que às vezes o cara tem uma ideia boa,
Tem um projeto até mais ou menos, mas quando você vai ver a referência bibliográfica, o que ele está usando como base, ele está usando sites genéricos da internet para falar de assunto, e quando você vai ver, ele usa material que não tem fundamentação científica. Então você precisa ficar atento com qual fonte bibliográfica você vai trabalhar. Que tipo de publicação? É um artigo? É um artigo de revista? É uma notícia publicada em revista? É um, é um site específico com respaldo sobre o assunto? O que você está usando? Esse filtro ele é super importante da gente estar passando. Outra, que tipo de informação que você vai buscar nessas referências bibliográficas? Você está interessado mais na curva, na silhueta do molde, ou você está mais interessado na medida dessa silhueta? Qual era o diâmetro? Qual que era a dimensão dessa medida? Tá? E como que você vai estar utilizando essa informação? Bom, então do nosso registro, da nossa documentação, a primeira etapa é fazer uma pesquisa geral. Uma vez que você fez uma pesquisa geral, você vai encontrar muito material, faz uma leitura desse material que você encontrou e seleciona aquele material que vai lhe servir para o seu trabalho. Guardem esses arquivos, tá? Então, nossa primeira documentação é estar guardando as referências bibliográficas. Por quê? Eu preciso de referência bibliográfica para fazer a introdução, para justificar método, para justificar meu resultado quando eu vou fazer uma comparação, que seja o molde. Eu preciso de mostrar como era o molde, fazer a comparação de como era o molde, mostrar o que tem de diferente, o que ficou melhor, o que ficou pior, visto a linha de defesa do seu trabalho, tá? Então, salvem. E salvem artigos e salvem material de qualidade, porque isso interfere no julgamento final da qualidade do seu trabalho. Só para pegar um ganchozinho aqui, turma, recentemente, agora no mês de julho, eu estava corrigindo um artigo, dando revisão num artigo de uma revista da minha área. E nessa questão de revisão de bibliografia do artigo, 75% dos artigos citados no trabalho eram dos próprios autores. Ou seja, tinha 25% de trabalho que não eram deles. O resto era trabalhos deles. Essa autocitação ela é muito ruim. Ela é meio que deixar pobre a sua referência bibliográfica. Você passa para quem é revisor a ideia de que você não estudou o problema, você não observou na comunidade científica como esse problema está sendo tratado. Essa foi uma das críticas que eu fiz no artigo. Acabou que o artigo foi reprovado por um monte de gente, não só por esse motivo, pela qualidade mesmo do artigo, alguns problemas que ele tinha. Mas esse era um dos pontos que eu levantei para o autor lá, que eu falei, a autocitação dele estava numa taxa muito elevada, que isso não era algo legal de se fazer. E a mesma coisa para a área de vocês. Então, se futuramente algum de vocês começar a publicar, começar a ter produção científica, ir para a comunidade científica divulgando resultados, gente, citem sim o trabalho de vocês, mas citem com cautela. Use um número pequeno de trabalhos na autocitação. Não façam como esse pessoal fez aí, de estar utilizando a maior parte do próprio trabalho. Bom, na quinta etapa, então já fiz a minha revisão bibliográfica, agora é definir o sujeito de pesquisa. Basicamente, duas questões devem ser respondidas. Quais serão os critérios para eu fazer a inclusão de uma amostra? E quais serão os sujeitos relacionados para participar da amostra? Então, quais são os critérios que eu vou definir para estar definindo um material como amostra? Talvez, pegando um exemplo aqui da moda, seria a gente falar assim, olha, eu vou tratar sobre body de academia.
Então vou pegar um bore aí e vou começar a tratar, vou fazer uma pesquisa científica para ver os modelos de bore que teve aí ao longo do tempo. Ok? Então essa é a inclusão, uma característica. Dentro de todas as roupas de academia, eu estou fazendo a inclusão, vou analisar somente amostras relacionadas ao bore. Na segunda, quais são os sujeitos relacionados a essa amostra? Então eu posso olhar cor, eu posso olhar tecido, eu posso olhar acessório. São instruções, são relações diretas que eu consigo estar extraindo dessa minha amostra. Então, como que eu vou estar parametrizando, mensurando a minha amostra? É basicamente isso que a gente vai estar fazendo aqui na etapa 5. Bom, definido esses parâmetros, vamos para a etapa 6, que talvez seja a etapa mais importante do trabalho. Porque na etapa 6 é a determinação dos instrumentos e do procedimento de coleta de informação. Propriamente dito, na etapa 6, vocês devem ficar muito atentos, porque, do modo geral, se a gente está pensando que vocês escreveram um artigo científico e isso vai ser publicado, esse é o momento em que você estabelece o método da sua pesquisa. Então, é onde você tem que ser o mais claro e didático possível para com o leitor. Porque o leitor precisa entender seu trabalho, precisa conseguir reproduzir seu trabalho, para que então ele possa te citar e dar relevância ao seu trabalho. Então é nesse momento que a gente deve descrever e especificar detalhadamente cada etapa da pesquisa, seja com experimentos, seja com simulação, visando que outras pessoas precisam de repetir o que eu estou fazendo na minha pesquisa. Ok? Nessa etapa, nós também temos que ficar atento com o registro da pesquisa. Porque há diferentes modos. Eu estou produzindo os meus resultados. É a partir dessa etapa em que eu vou tirar fotos, vou fazer vídeos, vou gerar tabela de dados, vou gerar gráficos se eu estiver mensurando alguma coisa, vou gerar imagens em 2D ou 3D, que seriam aí no caso de vocês as imagens virtuais para molde, para manequim virtual ou desenho à mão. Não sei como vocês estariam fazendo, mas todos esses recursos são fontes que vocês podem colocar na publicação, indiferente qual seja. Pode ser o TCC, pode ser um artigo, pode ser um banner, pode ser um vídeo. Não interessa. Você tem todos esses recursos aqui para estar fazendo uma divulgação paralela, tá? Se você vai para esses grandes jornais aí internacionais de pesquisa, o que acontece? Nós temos, hoje, na grande maioria deles, eles estimulam não só o artigo, mas também material suplementar. Então, às vezes, você pode estar falando sobre um determinado assunto e, para justificar o seu trabalho, não para justificar, nem para enriquecer o seu trabalho, você consegue, por exemplo, colocar um vídeo, que talvez, no caso de vocês, fosse uma pessoa, por exemplo, desfilando com um modelo, com um corte, com alguma peça de roupa que vocês tenham projetado, tenham desenhado e tenham desenvolvido. Então, você poderia fazer, por exemplo, uma comparação entre o desenho inicial ali que você teve da ideia com o seu produto final, que é o que realmente foi costurado ali, desenvolvido, né? Cortado, costurado e desenvolvido. Virou a roupa em si. Então, registrem e guardem, tá? É super importante. Dependendo do que você vai fazer, você tem uma oportunidade única de fazer um registro de foto. Passou aquele instante, você tem que gastar recurso financeiro, e muitas vezes esse recurso financeiro pode ser elevado para conseguir um novo material e repetir o procedimento, porque você dormiu no ponto e não tirou a foto na hora certa. Então fiquem atentos aqui em relação ao registro dessa etapa aqui de métodos. Lembrando, nesse momento você está fazendo resultado. Bom, feito o levantamento, a gente parte para a parte de transcrição e análise dos dados. Então, você pode fazer isso de diferentes formas. Você pode estar quantificando desempenho, você pode estar fazendo medição de erro, você pode estar usando estatística. Você pode estar fazendo uma análise qualitativa, tá? Então, se você
Se a gente volta naquele exemplo dos moldes, e você está comparando um molde de medida do biofísico da mulher brasileira, da década de 40, com o tempo atual agora, você pode fazer usar a estatística para falar, olha, houve uma mudança de determinado parâmetro de tantos por cento, ou ele aumentou ou ele diminuiu. Esses dados podem vir numa tabela para estar te auxiliando. Então, você pode transcrever esses dados mais importantes em um gráfico ou em uma tabela para facilitar a leitura. Mas nesse momento, é o momento em que você analisa os dados que você recolheu, que você agora formata esses dados para para a sua publicação. Além disso, medição de erro, você pode pensar que você está numa produção em série. Então, você vai para uma grande empresa de confecção, vamos pegar, por exemplo, aí a Hering. A Hering produz camisas e camisas e camisas em séries. Mas quantas vezes você vai numa banca, você vai num cabide daqueles lá, uma prateleira daquela que está com o mesmo tamanho de camisa, a mesma cor de camisa, mas cada camisa tem um tamanho diferente. Cada camisa foi costurada de um jeito diferente. Talvez a coisa mais difícil de você fazer lá na Hering é chegar numa camisa daquela simples e encontrar duas camisas idênticas, da mesma cor, mesmo tamanho. Uma sempre tem uma ponta puxando para o lado, sempre tem problema numa costura de um lado ou do outro, mas sempre há defeitos. Então você poderia estar fazendo uma medição de erros numa produção em escala, como é o caso da Hering. A reprodutividade ali que você tem, o seu padrão de produção, ele está oscilando muito. Então você poderia estar usando essas medições de erro para estar fazendo um apontamento sobre a produção. Tá? Então é também uma forma de estar analisando dados, apesar de ficar meio estranho, talvez vocês achem estranho essa medição de erros. Para a moda, não. A gente tem erro no processo de fabricação. Se você tem erro no processo de fabricação, você consegue analisar e colocar estatística nesses erros que você tem. Então você pode inclusive fazer relação de perdas que você está tendo da produção em relação à sua produção geral. Há uma infinitas maneiras, né, de trabalhar esses dados. Vai depender, de novo, de qual ideia você quer vender. Qual que é a ideia que você está defendendo. Tá bom? Bom, última e também importante etapa que muitas vezes o pessoal deixa, você faz levantamento de dados, você registra, você processa esses dados, mas muitas vezes o cara processa, faz um gráfico maravilhoso, tem um monte de informação, acha que é só ir lá pregar a imagem na coluna e resolver o problema. Pois não, não é. O mais importante de tudo isso é promover a discussão, seja de tabela, seja de gráfico, seja de imagem, fotos, índices, não interessa. Números por si só, figuras por si só, não transmitem tudo o que você quer transmitir. Então, façam a discussão, usem referências cruzadas. Então, usando o modelo da figura tal, você tem isso ou tem aquilo de diferente. Promovam sim a discussão e mostrem o que é bom, o que é ruim, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, o que um tem de diferente do outro. É aqui que você está vendendo o seu peixe. É aqui que você vai passar por revisor futuramente, para quem está avaliando o seu trabalho, que você realmente tem ciência do que você está falando, que você tem conhecimento, que você tem solidez de conhecimento, que ele pode confiar no seu trabalho. Então, façam essas discussões de modo objetivo, primeiramente. Não adianta escrever em 10 linhas o que você conseguiria falar em 3. Primeiro, você muitas vezes não vai ter espaço para estudo e nem a pessoa vai ter saco para ficar lendo esse tanto de coisa, essas voltas e voltas e voltas que a gente pode dar para falar a mesma coisa. Então, sejam objetivas, diretas, mas promovam a discussão. Mostrem melhorias, benefícios, vantagens e desvantagens. Por fim, encerramos o trabalho com a conclusão, tá? Na conclusão, em si, a gente tem que fazer um fechamento do trabalho respondendo aquele problema que eu defini lá no início.
o método da técnica que eu estou propondo, a metodologia de trabalho que eu fiz, consegue ou não resolver aquele problema que eu apresentei lá no início, na primeira etapa? Então, você faz um fechamento voltando no problema, você faz um fechamento voltando no seu objetivo geral. Se o objetivo foi alcançado, não foi, o que teve de bom, o que teve de ruim no seu trabalho. Lembrando que eu não só tenho que mostrar as coisas boas, mas eu também posso mostrar o que deu de errado no meu trabalho. Tá bom? Pessoal, sobre essa questão de documentação e essa estruturação aqui de trabalho científico, nós encerramos nessa 8ª etapa. Aqui agora eu coloquei 2 materiais suplementares, tá? Na verdade são 2 vídeos. O primeiro vídeo é um vídeo para se fazer login no periódicos da CAPES. Então aqui vai ensinar como vocês fazem o login, porque muitas das revistas são fechadas, então do computador pessoal de vocês não têm acesso. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no periódicos CAPES, fazer o login através do usuário que você tem, que é o mesmo usuário para acessar o CIGA. Você vai usar qual sistema? Vou até escrever no chat aqui para não ter dúvida, tá? Você vai usar o sistema CAF ou café. As pessoas pronunciam isso das 2 maneiras, CAF ou café. E esse sistema CAF, você seleciona a sua instituição de ensino. No caso, você vai lá e seleciona Cefet-MG. Quando você seleciona Cefet-MG, você é direcionado, então, para uma página de login que você vai informar o seu usuário do SIGA, o CPF, mas a sua senha pessoal. Com isso, é como se você estivesse levando o seu computador para essa pesquisa de periódicos, de artigos, de jornais, de revista, para dentro do Cefet-MZ. Então, é como se você estivesse na rede do Cefet. Tá certo? No segundo vídeo, que a gente tem aqui, na segunda videoaula, há um exemplo de demonstração de como fazer pesquisa nessa base de artigos, que você vai ter inúmeros jornais, inúmeros assuntos. Então, o que você vai buscar? Como que você vai buscar? Ele mostra algumas opções. Turma, não fiquem limitados a essas 2 videoaulas. Eu coloquei o mínimo necessário para vocês. No YouTube, tem diferentes videoaulas para ensinar como fazer essa busca, para ensinar a usar esses periódicos CAPES. Vocês vão precisar acessar o periódicos CAPES, imagino eu, para estar conseguindo uma atividade que eu vou estar passando para vocês. Que, na verdade, a atividade está prevista, eu só vou estar adiantando ela aqui, marcando a entrega. Então, vocês vão precisar de fazer esse procedimento. Além disso, eu apresento também aqui a bibliografia, que foi esse livro aqui, Metodologia da Ciência, Filosofia e Prática da Pesquisa, tá? Bom, então, turma, alguém primeiramente tem alguma dúvida aí sobre o que eu falei hoje? Ou tá tudo tranquilo? Deixa eu mudar aqui. Lucas? Sim. Eu só tô com uma dúvida a respeito do tipo de pesquisa. Vamos supor que se for uma pesquisa qualitativa, ela pode ser descritiva também? Sim. Na verdade, a qualitativa ela está diretamente relacionada com a descritiva. A qualitativa, a diferença entre a qualitativa e a quantitativa é que na qualitativa você vai falar das características. Você não consegue dar números para essas características. Então, ela acaba sendo uma pesquisa descritiva ao mesmo tempo. Então, a sua análise ela vai ser pelas descrições. Enquanto na quantitativa, você tem números, você consegue comparar números. Então, você mostra o que é maior, o que é menor, se isso é bom, se isso é ruim. Percebe? Ok, obrigada. De nada. Alguma outra dúvida? Deixa eu ver se ninguém anotou. Bom, como ninguém se manifestou, vou interpretar que ninguém tem mais dúvida. Pessoal, então, basicamente, a aula de hoje encerra aqui, porém agora eu vou passar para os avisos. Então, vou encerrar a gravação, tá bom?